Olá, amigos do Ponto Canal, tudo bem? Na aula de hoje nós aprenderemos um pouco sobre margem, borda, espaçamento e sobre o conceito de Box Model em CSS3. Ou seja, iremos trabalhar com as propriedades margem, border e padding, ok? Vamos entender um pouco do conceito do Box Model. Os box ou caixa são representações dos elementos de marcação do HTML. Quando tratamos desse assunto, precisamos ficar atentos a três características: a questão visual, o posicionamento e a dimensão dessas caixas, tá? O CSS trata todos os elementos de marcação como caixa, definindo sempre esses três fatores para formar o layout, ok? Vamos analisar esses três fatores na prática. Nesse primeiro exemplo, nós temos três divs em sequência, tá? E no CSS, você veja que nós colocamos uma regra para visualizar essas divs no navegador, com uma borda fina e com um fundo de cor salmão. Vamos ver a saída disso no navegador? Perceba que a representação dessa div está em box e ela ocupa toda a largura do navegador. E perceba que cada caixa foi alocada seguindo uma ordem de empilhamento escrito lá no HTML, ok? Então, gente, quando pensarmos em layout, temos que colocar na nossa cabeça que os elementos de marcação devem ser todos transformados em box ou em caixas, tá? Aqui no exemplo 2, nós temos a div com classe dentro, certo? Que é filha da div com classe meio, que por sua vez é filha da div com classe fora, tá? No CSS, nós definimos também uma borda com um espaçamento com um padding de 5px, tá? E colocamos uma cor para cada div, uma cor para div fora, uma cor para div meio e uma cor para div dentro. Vamos ver a saída disso no navegador? Aqui nós temos um conceito muito importante. Cada elemento do arquivo HTML pode ter 0, 1 ou várias tags filhas, nos quais as suas características visuais de posicionamento e dimensão dependem dos elementos vizinhos. Perceba que a altura da div fora depende da altura da div meio, que por sua vez depende da altura da div dentro. E perceba também que a posição da div dentro depende da posição da div meio, que depende da posição da div fora, tá? Vamos abrir aqui um inspetor de elemento e vamos analisar a div fora na ABStyle. Começamos agora a entender um pouco mais o que vem a ser o Box Model. Cada elemento possui três propriedades que são fundamentais, que é a sua margem, que é a sua borda e que é o seu espaçamento, né? A margem, o border e o padding. Perceba que a div fora, ela tem a largura total de 1250, que é a largura total do meu navegador, tá? E a altura, ela tem de 88px. Mas nós temos o offset dela também, o padding de 5px em todas as direções e uma borda de 2px em todas as direções, certo? Como não definimos margem, a margem está zerada. Vamos entender melhor o que cada um desses elementos representa. A altura e a largura são as duas propriedades mais interiores da caixa, onde vamos colocar o nosso conteúdo, ok? Essa borda é a linha que envolve o conteúdo para fins estéticos. Essa linha tem uma espessura que deve ser considerada para o layout da nossa página, tudo bem? Entre a borda e o conteúdo, nós temos o espaçamento, ou seja, o padding. E como o próprio nome dele diz, ele é o espaço entre a borda e o conteúdo, tá? E como camada mais exterior de um elemento, nós temos a margem, que é a distância entre o elemento corrente do próximo elemento ou do elemento anterior. Vamos agora analisar um exemplo 3. No exemplo 3, nós temos dois conjuntos de div, tá? Cada um contendo 3 tags divs. Vamos agora no navegador analisar no inspetor de elemento a div fora 1. Essa ABStyle, ela mostra as características de um elemento, mostrando as propriedades e os valores. Veja que a div fora 1 tem a propriedade height de 100px. Vamos voltar aqui no CSS e note que essa propriedade foi definida
aqui no CSS, tá? Então, voltando aqui um inspetor de elemento, um outro conceito muito importante, gente. Se a gente quer calcular a dimensão total de um elemento, nós temos por obrigação que calcular todo o offset daquele elemento também. O que vem a ser o offset? Veja aqui no tamanho que nós temos a largura de 1233 e a altura de 100 px, tá? Esse seria o nosso elemento, tá? O que seria o offset desse elemento? Seria o espaçamento, o padding, o border e a margem, tá? Esse seria todo o offset do nosso elemento. Seguindo esse exemplo, vamos calcular a altura total deste elemento. Nós temos aqui que a altura do elemento em si é de 100 px, mas para calcular toda a altura, nós temos que calcular o nosso offset height, tá? Então, nós temos aqui que o padding é de 5 px embaixo e de 5 px em cima, certo? Já são 110 px. E nós temos também a borda, que tem que ser considerada, que é 2 px em cima e 2 px embaixo. Então, nós temos aqui que a altura total é de 114 de offset height. Se nós fôssemos considerar apenas a altura do elemento, teríamos uma diferença de 14 px, né? O que pode quebrar a estrutura e o layout do seu site. Uma outra coisa, perceba agora que os dois blocos de div estão grudados, tá? Vamos melhorar isso colocando uma margem de 20 px para div fora 1, tá? Então, aqui no CSS, nós definimos div.fora1, tá? Como a div fora 1 está em cima e nós queremos dar um espaço dela da div que está abaixo, então nós vamos colocar um margem button, tá? E vamos colocar 20 px. Vamos salvar e vamos atualizar no browser. Veja que foi dado o espaçamento entre esses dois blocos de div. Agora pense na seguinte situação. Nós temos 20 px de margem inferior do elemento que está em cima. E agora nós queremos definir uma margem top de 15 px para o elemento div classe fora 2. O que vai acontecer? Vai prevalecer a margem maior ou somará as duas margens? A resposta é simples, gente. Vai prevalecer a margem maior. Vamos ver esse caso na prática. Então, vamos definir aqui, ó, div.fora2 e vamos colocar margem top de 15 px, certo? Vamos salvar e vamos no navegador e vamos atualizar o navegador. Note que nada foi mudado. O que prevaleceu foi a margem maior, tá? Então, gente, às vezes ficamos horas e horas perdidos com essa tal de margem, por causa dessa diferença de margem. Então, temos que prestar atenção em todas as margens que estão ao redor daquele elemento que estamos tentando modificar o espaçamento dele, tá? Um último conceito que eu quero passar para vocês quando eu for definir uma borda, aqui nós podemos definir separadamente a borda inferior, a borda lateral esquerda, lateral direita e a borda de topo, tanto em cor, tanto em estilo, como em tamanho, tudo bem? Uma dica que eu dou para vocês passaram aí na internet, viram um site, viram um efeito legal que foi colocado em um menu ou em algum box, né? Procure inspecionar aquele elemento, ver o código-fonte, para vocês entenderem como que funciona aquilo. E depois tentar pôr a mão na massa e tentar construir na unha algo parecido, tá? Isso ajuda muito na nossa formação. Os cursos, eles são bons para abrir a nossa mente, para a gente poder ter uma ideia melhor de como é a programação. Mas você só vai se tornar um bom programador, seja web ou seja desktop, se você explorar, se você tiver esse interesse. Poxa, eu entrei num site, nossa, que bacana, deixa eu ver como é que funciona. Isso, gente, fortalece muito o nosso conhecimento. Leia bastante livros, procure videoaulas aqui mesmo no YouTube ou na internet, procure tutoriais escritos. Tente ao máximo absorver conteúdos, tá? Porque isso vai enriquecer muito a sua programação no futuro, né? Nós temos aí a internet ela muda, vamos dizer assim, a cada 3 meses muda tudo. E nós temos que estar sempre atualizados. Então procure nesses sites grandes, ver como é que funciona, tá?
e tentar montar alguma coisa parecida, mas com a sua identidade, tá? Você pode ter um site da internet como referência para seus sites, mas nunca tente copiá-lo. Tente fazer do seu jeito, o mais próximo possível daquilo, tá? Então, gente, essa foi uma dica que eu deixei para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curte, compartilha nas redes sociais. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva para receber as novidades, que agora são 2 vídeos por semana, tá? E fica aqui o meu forte abraço para todo mundo e até a próxima.